Ryzen 9000, Lucas. Esse número parece estranho, não é? Afinal, a AMD, até então, tínhamos os Ryzen 7000 e depois tiveram só as APUs 8000 e agora foi para 9000. Na verdade, isso já aconteceu antes. Lembra quando a AMD tinha os Ryzen 3000 e depois foram para os Ryzen 5000? Pois é, de vez em quando a AMD pula uma arquitetura de repente para ressaltar alguma coisa, ou por conta de já ter as 8000 com a arquitetura Zen 4, porém APUs. Agora é Zen 5. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Ontem a AMD fez a abertura da Computex, um dos maiores eventos de hardware do mundo, e trouxe entre vários comentários, entre vários produtos, os novos Ryzen 9000. Vamos acompanhar junto comigo aqui, vem comigo até o final. Windows e Office barato é na GVGMall. Ao pesquisar por Windows, encontramos dezenas de opções para um ou mais PCs entre Retail e OEM que ativam um PC de maneira permanente. Ao utilizar o cupom PH25 no carrinho, seu Windows 11 Pro OEM sai por apenas R$ 122 e o Windows 10 Pro OEM por R$ 84,15, podendo também utilizar para ativar no Windows 11, disponível em inúmeras formas de pagamento, inclusive PayPal. Basta então ir no Windows, selecionar para ativar o sistema, digitar a chave que você recebe por e-mail e pronto, Windows ativado. Clique nos links na descrição e saiba mais. Então, pessoal, nós vemos aqui um pouco das melhorias que foram feitas na arquitetura desses processadores. O Zen 5 mantém o mesmo design do processador, observa que ele é fisicamente igual, então sim, existe a retrocompatibilidade, tá? Você pode colocar normalmente numa A620, numa B650 ou numa X670, embora sim, terá um novo chipset, caso alguém queira comprar uma nova placa-mãe, com alguns diferenciais, por exemplo, USB 4.0 com até 40 GB de vazão, tá? Então houve melhorias aqui em Branch Prediction, na latência, nos pipelines, vetores, enfim, a parte mais teórica. Inclusive eles citam melhorias na inteligência artificial, no AI, e esse sem dúvidas foi o principal assunto da transmissão da AMD, tá? E aí vem a pergunta, ok Lucas, AI, esses novos CPUs têm NPU? Não, pois é, não vê NPU. Eu acho que até poderia ter alguma forma de ter implementado essa NPU, afinal o foco foi tanto em AI que até são estranhos CPUs para desktop não ter vindo com a NPU, né? A NPU por enquanto então, no desktop fica restrita às APUs 8000G, tá? E futuramente a gente espera para ver se virão novas APUs 9000G ou de repente 10000G, será que a AMD vai mudar o número para 10, vai inventar alguma coisa assim? Por enquanto, NPU fica restrita somente nos gráficos integrados. IPC é uma coisa que a gente sempre ouve falar, isso mede o quão um núcleo evoluiu em relação ao outro. Então, o Zen 5 traz ali 16% na média, então tem situações, por exemplo, de jogos que dá 10%, tem situações absurdas onde você chega a ter 35% aqui no Geekbench, Blender 23%, na média 16%. E isso está mais ou menos na média do que a AMD sempre praticou entre Zen 1, Zen 2, Zen 2, Zen 3, Zen 3, Zen 4, tá? Então está dentro do esperado para a AMD. Aqui eles falam sobre o 9950X, tá? E quando eu olho esse número, eu confesso para vocês que me lembra algum CPU Intel. Eu acho que esse número ficou meio na minha cabeça já, mas sim, é um AMD, claro. 16/32, 5.7, mesma quantidade de cache, mesmo TDP do anterior. Ok, então tivemos um aumento de performance, o consumo se mantém o mesmo, não extrapolou para 200, 250, né? Observe que o design é muito similar ao que nós temos aqui. Então nós temos os dois conjuntos de núcleos, com 8 núcleos em cada, e o I/O Die, que vai agrupar o controlador de memória, o gráfico integrado, que não evoluiu, continuou com o RDNA 2 que já tinha na geração passada. O RDNA 3 de repente seria bem-vindo aqui, né? Dar um upgradezinho em cima disso, né? Talvez canibalizaria o mercado das APUs. Então nós temos aqui a comparação com o 14900K, tá? Em produtividade e criação, Blender 56%, é um salto de performance bom. E olha que a gente está falando de um CPU que tem 16 núcleos contra o CPU que tem 24, tudo bem que, no caso da Intel, são núcleos de performance e eficiência, os eficiências são mais fracos, mas ainda assim é um belo salto de performance, chega a dar 7, ok, e 55, 56. Em jogos, de 4 a 23% que foi apontado. Uma observação é que estão comparando com o que existe no mercado. Hoje o melhor CPU da Intel
é o 14900K. Porém, a Intel vai ter um keynote, se não me engano, na terça-feira. Então talvez eles anunciem o Zarro Lake. Talvez eles tragam o LGA 1851. Logo, deverão ter novos processadores. Aí é necessário a gente fazer o quê? Uma recomparação para ver como ele se sai, certo? Seguindo aqui então, eles ressaltam, cara, o absurdo fato de ter 145 CPUs para o M4, tá? É o 775 da AMD. E eles haviam prometido, inclusive, isso daqui para 2020, né? O M4, olha, vai 2016 até 2020. E passou. 22 teve CPU, 23, 24, agora lançou os CPUs, né? Por exemplo, o 5700X 3D. E aí vem até a pergunta, Lucas, e aí, falaram dos Ryzen 5000 XT? Pois é, tinha vazado, mas não falaram. Será que cancelaram? Não sabemos, cara. Realmente não sabemos. Deveremos saber em breve, talvez. E o M5 já tem 38 CPU. Só não tem mais porque a AMD não está lançando o Ryzen 3, não está lançando o Athlon, CPUzinho de entrada, porque meio que o M4 fica como a opção de entrada, embora sim tenha CPUs fantásticos, mas a plataforma M4 é mais barata que o M5, isso é um fato, tá? Então eles não lançam CPUs mais simples para M5 porque talvez a plataforma ainda é cara para você, pô, vou colocar um Athlon numa placa-mãe cara com DDR5 cara, tá? Então só não é maior por causa disso. Agora um fato interessante é que a AMD havia prometido o M5 até 2025, tá? Isso lá em 2022, mas eles já estenderam para 2027. Isso iria acontecer naturalmente, mesmo que eles não tivessem expandido, afinal o M4 mostrou isso, tá? Então, uma longevidade garantida pelos próximos 4 anos aí, tranquilo, tá? Porque 2027 mais, provavelmente vai passar disso, tá? Ok. Aqui eles falam então sobre o line-up principal. Observe, sem Ryzen 3. Então, as mesmas quantidades de núcleos, 9950X 16/32, 9900X 12/24, 9700X 8/16, 9600X 6/12. Observem que cache, mesmas quantidades. TDP mudou, olha lá. O 9950X mantém o mesmo TDP do 7950X. O 9900X cai para 120. E se vocês vão se recordar, o 7900X tem 170. Pois é, cara. Então, mesma quantidade de núcleos, o clock, salvo engano, um pouquinho maior, mas o consumo caiu. Isso porque esses CPUs agora são feitos na litografia de 4 nanômetros. A mesma que foi usada nos Ryzen 8000, enquanto os Ryzen 7000 eram em 5 nanômetros. Também tem um aspecto relevante para cair o consumo. O 9700X talvez seja o mais impressionante aqui, porque, cara, 8/16 com 65 watts, cara, o 7700X era de 120, pô, é quase o dobro. Isso aqui tá absurdo, cara, tem que ver na prática como isso aqui realmente se sai. Mas 8/16 com esse níquel, cara, 5.5 GHz, 65 watts. Interessante, tá? E o 9600X 6/12, ok, mesmo TDP, certo? Bom, seguindo aqui então, falaram muito sobre inteligência artificial, tá? E aproveitam para lançar a Strix Point, o codinome dos novos CPUs mobile que vai equipar os futuros notebooks da AMD, tá? Com as diversas empresas, Lenovo, HP, Dell, enfim. Aqui nós temos então, ok, Zen 5, certo? GPU, não RDNA 3, mas RDNA 3.5, uma evolução. E a novidade que é o AMD XDNA 2, a nova NPU, e já com esse certificado do Copilot PC, tá? Então agora nós temos aqui até 12 núcleos e 24 threads, 50 TOPS, então performance de artificial elevada, tá? E até 16 Compute Units de RDNA 3.5, que torna o gráfico integrado bem robusto. Provavelmente esse formato de gráfico deve ser eventualmente portado para desktop, talvez no ano que vem, é o que a gente espera. E isso daqui, meu amigo, vai ser bem fortinho aí, tá? Então, trazendo aqui o Ryzen AI, sim, inventaram o nome novo, Ryzen AI 9 HX 370, tá? Esse é o top deles com 50 TOPS 12/24, tá? Eles citam aqui, então, toda a parte de performance em relação à geração anterior, a 7040, que parece tão ruim agora, né? Por 5 vezes, meu Deus! A outra aqui, ó,
na eficiência 2 vezes em relação a 8040, que é a antecessora dessa, né? Essa 7040 é a primeira, então a 8040 é a mais próxima, digamos assim, tá? Comparação de performance nos tops 50 versus o Apple M4 38, Lunar Lake 4045, né? Não foi lançado ainda. Aqui eles falam sobre a questão da forma como é processado os mecanismos de inteligência artificial, onde em 8 bits você tem mais performance, então termina mais rápido, só que a precisão é menor. Em 16 bits você tem isso sendo feito de uma forma mais lenta, mas com mais precisão. E aí eles trouxeram aqui o tal do block floating, onde você tem um mix e consegue aproveitar o melhor da performance com o melhor da precisão, ok? Aí eles trazem um exemplo aqui, uma mensagem que foi desenvolvida, e aí eles geram uma imagem, né, baseada nisso. No int 8, que é o inteiro 8, você tem uma imagem diferente, né, e no bloco FP16 e o FP16 gera uma imagem igual, então tecnicamente está funcionando da forma como eles falaram, tá? Ok, em termos de performance, eles comparam aqui com o Snapdragon X Elite, com o Apple M3 e com o Intel Core Ultra 9 185H, tá? Cara, em relação ao Intel Core Ultra, esse aqui é um CPU recém-lançado, o Blender tá bem à frente, cara. Premiere Pro também tem um belo salto de performance, tá? O Apple M3 também, cara, que é um CPU relativamente recente, né? Também belos saltos de desempenho no Blender, no Cinebench. E o Snapdragon X Elite recém-lançado também já deu, ó, o gráfico integrado realmente é monstruoso, cara, aquilo que eu falei. E Cinebench 30%, realmente bem legal. Várias marcas sendo desenvolvidas e previsão julho tanto para os Ryzen 9000 quanto para esses CPUs aqui, ok? Pessoal, para finalizar aqui, a AMD lançou 2 novos chipsets X870 e 870E, tá? O E é aquele que tem aqueles 2 chipsets na placa, né? Um pouco melhor, digamos assim. Com o padrão USB 4.0 em todas elas, tá? PCI Express Gen 5, ok, reforçado, e um padrão maior de frequência de memória ali no AMD eXPO para essas placas. Então provavelmente eu vou subir a régua da memória, talvez para 5600, 5800 por padrão, por assim dizer, tá? Também falaram aqui, pessoal, sobre não falaram, na verdade, sobre os X3D. É normal, a AMD normalmente não lança o X3D junto com o line-up principal, tá? Eles geralmente jogam um pouquinho para frente, até uma estratégia, porque, ok, a Intel não mostrou ainda o que vai trazer ali para usar o Lake Desktop, ok? Espera, vê o que a Intel lançou, daqui a pouco, ó, toma o X3D aí, e eu vou falar para vocês, é bem provável que você pega aqui, por exemplo, um 9950X, ele deve bater o 7950X3D, tá? Porque se teve 16% de PC, 17% de PC, é meio que suficiente para ultrapassar a performance do X3D da geração atual, tá? Então, se ele já passa o X3D da geração atual, imagine o 9950X3D, tá? Se já passa o 14900K consumindo menos e, cara, olha o 9700X, joga em comparação com o 13700K de 270 watts, cara, tá? Olha isso daqui, cara. Se isso aqui se refletir no consumo real, vai ser absurdo, cara. Imagina o 9700X3D. Meu amigo, o bicho vai pegar. Isso é ótimo para os consumidores. Novos CPUs, de repente os atuais caiam, né? Normalmente, o que acontece é os atuais 7000 ficarem no mercado num preço parecido com o que estão hoje, e entrarem mais caros, porque são mais rápidos. Mas depois o mercado vai se normalizando e as coisas melhoram para todo mundo, tá? Bom, basicamente é isso, espero que tenham gostado desse vídeo, deixe seus comentários, e amanhã a Intel deve ter um Keynote. Se tiver, estaremos acompanhando ao vivo. Até lá, tchau, tchau.